6 das várias espécies de contrato. Capítulo 1 da compra e venda. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar de certo preço em dinheiro. Artigo 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Artigo 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa anual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se este não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir o contrato aleatório. Artigo 484. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem. Parágrafo único. Prevalece a amostra, o protótipo ou modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato. Artigo 485. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes de designar outra pessoa. Artigo 486. Também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar. Artigo 487. É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. Artigo 488. Convencionada a venda sem fixação de preço ou de critério para sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entender-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Parágrafo único. Na falta de acordo, por ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio. Parágrafo único. Na falta de acordo, por ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio. Artigo 489. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Artigo 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Artigo 491. Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Artigo 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador. Parágrafo 1º. Todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinar coisas que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste. Parágrafo 2º. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiverem mora de as receber quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados. Artigo 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda. Artigo 494. Se a coisa for expedida para lugar diverso por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo-se das instruções dele se afastar o vendedor. Artigo 495. Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa até que o comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado. Artigo 496. É anulável a venda de ascendente e descendentes, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Artigo 497. Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública. Inciso 1. Pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração. Inciso 2. Pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta.